temos o prazer de começar aqui o nosso primeiro CMV Tá On. E tem Tiago, 35 anos, professor de História, com especialização em Gestão Pública. Iniciou a política aos 14 anos e foi eleito o mais jovem presidente desta Casa de Leis. E ao lado, Cirineu, 49 anos, tapeceiro, cursou Design de Interiores, Teologia e em breve será professor de Geografia. Iniciou na política em 2014 e na primeira eleição foi um dos vereadores mais votados. Perfeito. Tenho o prazer de receber aqui com a gente o presidente da Câmara Municipal de Votorantim, Tiago Schming, e o vice-presidente desta Casa de Leis, Cirineu Barbosa. Antes de começar com as perguntas, é óbvio que eu tenho que agradecer. Né? Esse projeto, tudo isso aqui, só está em pé, só está funcionando porque vocês compraram a ideia, porque vocês acreditaram, né? Porque vocês deixaram a gente viajar aqui e fazer isso acontecer. Então, muito obrigada. Isso aqui só está acontecendo porque vocês deixaram. Obrigada mesmo. Vamos lá. Eu queria até eu fazer esse agradecimento a vocês, todos vocês funcionários da comunicação. Eu acho que para chegar onde nós estamos chegando hoje, esse momento histórico, primeiro CMV Tá On, precisava de duas coisas. Uma equipe competente, comprometida, que Deus me deu a honra nesses 2 anos de estar à frente e conduzindo, e a vontade política da mesa diretora como um todo, está aqui o vereador Cirineu, o vereador César também, de ter possibilitado que esse sonho pudesse estar acontecendo e que hoje seja o primeiro de muitos e que ultrapasse a minha gestão, a próxima gestão, os próximos presidentes, e que isso só solidifique ainda mais. Maravilha. É isso aí, né? Vamos mudar, vamos fazer as coisas legais. Gente, a primeira pergunta é assim, uma das primeiras fotos que a gente tem dessa gestão, que eu acho sensacional, inclusive, a primeira foto que a gente tem no site, exatamente de vocês dois sentados na sala da presidência, fazendo uma reunião de planejamento da gestão. Como é que está funcionando esse planejamento? Está tudo seguindo o planejado ou não? Algumas coisas... Deixa eu falar primeiro aqui com o presidente. Primeiro que eu fiquei muito feliz do Tiago Schming ser o presidente da casa. Inclusive, eu votei, né, para que ele fosse presidente, fiz parte da chapa. E sempre a experiência do Tiago Schming já é muito grande, de tantos anos aqui nessa Casa de Leis. E naquele primeiro dia lá, além de a gente dar os parabéns para o Tiago, por ele estar exercendo um tempo novo aqui na Câmara de presidente da casa. E também, ali nós discutimos algumas ideias, sim, né, o que poderia ser feito aqui durante o mandato dele. Até falei para ele, não sei se você lembra, para ele ser o melhor presidente do Legislativo que já teve aqui em Votorantim. Eu não sei se você lembra bem, a gente traçamos ali algumas metas. Eu acho que as coisas estão acontecendo, sim. No meu ponto de vista, está acontecendo. Nem sempre acontece da rapidez que a gente quer, mas estão acontecendo, né, vereador? Né, presidente? Não, tem toda a razão. O Cirineu está sendo generoso demais. E eu que agradeço a oportunidade de ter o Cirineu como vice. Eu acho que nós, de todos os vereadores, já desde antes, a pessoa com quem eu mais tenho proximidade, afinidade, confiança. Logicamente que as ideias nunca, isso em qualquer lugar do mundo, com qualquer pessoa, às vezes vai haver algum conflito ou outro, mas é importante os conflitos para que a gente entenda o ponto de vista das outras pessoas que a gente acaba não tendo, às vezes, todo o alcance, toda a visão. Mas nós sentamos, sim, nesse começo do ano, planejando uma série de coisas, procuramos ouvir muitos funcionários de todos os setores, como disse bem o Cirineu, porque você fala, a gente já está em quase que setembro daqui a pouco, mas existem algumas coisas que elas acabam demorando um pouco por questão da própria burocracia das coisas, de como as coisas funcionam. Aí você tem algumas pautas que acabam se sobrepondo e você acaba tendo que retardar alguns movimentos aí que a gente queria fazer, mas eu acho que está dentro do planejado, valorizar o servidor do que a gente esperava, fazer com que a Câmara se comunique mais com a população, propiciar aí, como a gente está propiciando brevemente um termo de cooperação com a Câmara de Sorocaba e outras câmaras também, trazer os estudantes para cá. Vamos daqui a pouco estar lançando a cartilha do Legislativo, daqui a pouco a gente vai estar lançando o acervo histórico da Câmara Municipal. Então, dentro do que a gente planejou, talvez não no tempo que a gente imaginava, algumas um pouco mais adiantadas, outras um pouco mais demoradas perto do que a gente tinha planejado, mas está acontecendo, isso é importante. O importante é ter a vontade de entrar aqui 8 horas da manhã, não ter hora para sair, para fazer com que a Câmara ganhe em qualidade e saiba extrair o melhor dos seus funcionários. Importante também, desculpa, Carlos, que a instituição legislativa, vou colocar o executivo, até o próprio judiciário, né, esses 3 poderes,
Nós temos um papel aqui, ele como presidente, eu como vice-presidente, fortalecer essa instituição. Sim. Porque as pessoas que estão lá fora desacreditam dos políticos, né? Principalmente até dos vereadores. Então, é importante a gente colocar uma cara nova, mostrar trabalho, e para que as pessoas entendam que nós podemos fazer política sim do bem. Né? Então, a gente se colocando aí como pessoas diferentes, né? com transparência, sempre lutando pela moralidade, fazendo o melhor que nós temos para fazer aqui. Isso é bom para a cidade e fortalece essa instituição. Né? Isso, eu sempre falei isso para o Thiago, que nós temos que deixar essa instituição melhor do que nós encontramos. É isso que nós estamos fazendo aqui. Com certeza. O fato dos dois já terem atuado como assessores aqui ajuda nesse processo de ouvir e de ver a Câmara de uma forma diferente? Eu vou falar por mim, porque eu, quando entrei de assessor aqui, basicamente eu não conhecia nada aqui da Casa Legislativa. Eu fui convidado pelo ex-vereador Piscinato, uma pessoa que eu gosto muito, sempre fomos muitos amigos, convidou para mim trabalhar aqui com ele na Câmara. Inclusive o Thiago, naquela época, ele já era uma pessoa bem experiente. Apesar de eu ser mais velho, quase 10 anos que o Thiago, aqui dentro a experiência dele está bem à frente de mim. Ele deu uma força muito grande para nós na época. Né? Ali nós se tornamos amigos, né? Fomos contemporâneos nesse sentido, naquele mandato. E o Thiago ajudou bastante, falando sobre a questão dos requerimentos, das indicações, dos ofícios, o nosso comportamento aqui na casa. E foi muito bom. E daí, o que aconteceu? Eu fui aprendendo a ser um bom assessor. Acredito que eu fui um bom assessor enquanto estava aqui. E uma coisa importante que o Piscinato falou para mim depois que eu fui eleito vereador. Ele falou assim para mim: Cirineu, quando você era assessor, você segurava a escada e via de baixo para cima o que acontecia. O vereador está em cima da escada. Ele tem uma outra visão. Então, eu acho que hoje eu tenho uma visão daqueles que estão embaixo segurando a escada para o vereador, para que ele não caia, para que ele possa ter uma visão mais ampla. E hoje eu vejo diferente, a visão mudou. Então, aqueles que têm uma experiência de assessor e vereador, no meu ponto de vista, ele consegue fazer um melhor trabalho. Ele faz um melhor trabalho, porque ele já teve uma experiência anterior que só quem passa como assessor sabe como é que funciona, sabe como é que é, né? O atendimento ao público, as pessoas que xingam, as pessoas que cobram, você sai para a rua. Então, é o filtro do vereador, né? Então, eu consigo olhar para meus assessores hoje de uma visão, porque eu também já estive naquele lugar, eu sei como é que funciona, eu trato bem eles e sei como é que eles sofrem em determinado momento, né? Então, eu acho assim que, para mim, foi fundamental eu trabalhar de assessor, e hoje eu estou muito mais maduro para ser vereador. Então, agradeço muito a experiência que eu tive com o Piscinato, a experiência que eu tive com outros assessores. Um deles é o vereador Thiago, presidente dessa Casa de Lei hoje, que está aqui comigo, né? Então, é fundamental, acho que é importante. Não é uma regra, logicamente que nós temos vereador aqui hoje que não passou pela assessoria, mas eu acredito que eles sofrem mais, eles têm mais dificuldade. Mas nós sabemos que tem alguns vereadores aqui que não foi assessor, é bom vereador também, mas eu acho que ele que trabalhou como assessor, ele está mais cascudo, está mais experiente. Eu também concordo, Carla. Eu fui assessor, tive a oportunidade de ser assessor, chefe de gabinete, assessor da presidência, tive a oportunidade de trabalhar na presidência da comissão de licitações, fazer cursos pela Câmara. O ano que vem, se Deus me der saúde, eu completo entre assessoria e vereador 16 anos de Câmara. Quase isso, eu fiquei um período fora para disputar as eleições, mas isso, entrei aqui com 19 anos, né? Essa vivência, e eu digo isso, a Câmara de 16, de 15 anos para trás, era uma Câmara totalmente diferente. Nós tínhamos aqui, praticamente, o número de automóveis oficiais era menor do que o número de vereadores. Existia, por exemplo, praticamente um advogado, um procurador jurídico. Não era um setor jurídico que nós temos. O setor de comunicação inexistia, existia uma pessoa que fazia um contato com a imprensa. Nós tínhamos um número muito reduzido de coisas, de estrutura, porque acompanhava a década passada. Então, eu vejo que a Câmara ela foi ganhando muito isso ao longo do tempo, foi tendo uma estrutura maior. Hoje a gente tem um número entre terceirizados, comissionados, concursados, estagiários,
muito superior do que quando eu entrei, por exemplo. Então, é uma outra estrutura, é praticamente uma outra Câmara, são outros momentos, com o advento da rede social. Quando eu entrei aqui, o setor de comunicação atuava com um papel sulfite, era um clipping do que os vereadores pediam, frente e verso, era distribuído na banca de jornal, era distribuído em alguns pontos estratégicos. Era a forma da população conhecer o requerimento da sessão, que o vereador Cirineu, por exemplo, fez. Hoje não, hoje a rede social, o setor de comunicação com profissionais. Então, a Câmara mudou muito nesses 15 anos e eu, graças a Deus, acompanhei toda essa transformação. Passei aí por, sei lá, quase que 8 presidentes diferentes, 8 gestões diferentes, formas de atuar diferente, e a gente pôde ter essa experiência no dia a dia. Ganhar jogo de cintura, né? Sim, sem dúvida. Isso é bem bacana. Olha, quando eu muito apressadinha, né? Coloquei lá nas minhas redes sociais, porque eu estou muito, muito feliz mesmo com essa oportunidade de fazer esse contato maior com a população, que o Thiago deu essa oportunidade para a gente. Eu publiquei a fotinho da placa do estúdio, né? E o presidente foi lá e comentou. E ele colocou: a Câmara está sendo moldada para ser o que sempre deveria ter sido. Extrair o melhor dos seus colaboradores e dialogar com a sociedade. Sensacional. E isso nos surpreendeu, digo como funcionária aqui, concursada da casa, porque a gente não esperava que realmente os colaboradores fossem ser ouvidos. Então, a gente teve esse projeto da reforma, né, com a participação dos efetivos, o suporte da gestão e a participação de vocês nas ações que a gente tem com os servidores. Isso é muito legal. Digo mais uma vez, a vivência como assessor possibilita que você ouça mais, né? Quanto a ouvir os servidores, vocês acreditam, sim, que quem está aqui todos os dias vivendo a realidade da Câmara pode trazer muitos insights para vocês como vereadores, como gestores também? Carla, uma das características que nos faz ser humano é a capacidade de relacionar, né? Relacionar é o que nos faz humano. Nós temos aí o modo de pensar, nós temos o nosso próprio caráter, nosso próprio jeito de ser. Tudo isso nos faz humano, mas o mais importante é a capacidade de relacionar. Então, o relacionamento está no diálogo, né? Na conversa, né? Claro. Então, de falar e de ouvir. Por isso que nós temos aí todos os nossos sentidos que é para o outro que eles existem. Então, eu vejo assim que todas as pessoas que estão do nosso lado, ela tem muito para colaborar, tem muito para dar. E quando você enxerga isso, todo mundo cresce junto, né? Então, nós não trabalhamos como um ditador, onde você fala tem que ser cumprido. Não, nós temos que ouvir o outro ele vai enxergar em nós aquilo que precisamos melhorar e a gente vai enxergar no outro aquilo que ele tem que melhorar também. Então, isso faz parte do diálogo, faz parte da vivência humana, faz parte do crescimento de cada um. Então, quando a gente percebe que aqui tem muitas pessoas boas, não estão aqui por causa, para sugar a instituição. Pelo contrário, estão aqui para colaborar, para crescer, para fazer a instituição melhor. Então, você tem que aproveitar o máximo de cada um. Eu acho que o presidente tem essa visão, eu acredito nisso também. Eu acho que nós temos sempre que dar a oportunidade de valorizar isso, valorizar quem está do nosso lado. Por que eu vou querer ter uma pessoa como meu inimigo? Eu quero ter um amigo. Nós podemos ter diferenças de ideias, nós podemos ter ali diferenças em algumas coisas, mas nós temos que ter amigos. Umas coisas que o Piscinato sempre falava para mim quando ele era vereador, ele falava assim, olha, dentro da política não se admite traidor. Então, temos que fazer a melhor forma de relacionamento possível, dialogar o máximo possível. Eu vejo que esse é o caminho. Então, quando eu enxergo você um potencial e eu não alavanco esse seu potencial, eu estou sendo uma pessoa soberba e orgulhosa. Agora, se eu alavanco o seu potencial, eu vou melhorar tudo aqui na casa. Né? Nós temos outras pessoas aqui também, talvez poderia ter outras oportunidades, que eu acho que nós temos que enxergar isso. Então, parabéns pela colocação do presidente aí nas redes sociais em relação a isso. Eu concordo que nós devemos relacionar, dialogar, conversar e valorizar o máximo possível, extrair o máximo possível da pessoa. Isso todo mundo ganha, é o meu ponto de vista. Carla, eu concordo plenamente com o meu colega, meu amigo Cirineu, e eu acho que é isso. Nós temos um funcionário hoje da casa com mais de 20 anos de experiência na Câmara, e que pode e deve ser, além de valorizado, ser ouvido, e tem funcionários que entrou há pouco tempo e que também estão cheios de gás, modernidade, ideia para ser ouvido. O que precisa
a gestão que administra a casa sempre ter essa visão de que nós passamos. Lógico, nós trabalhamos para uma reeleição, todo mundo quer construir uma carreira política, mas nós passamos e vocês, concursados, não. Vocês estudaram para isso, vocês estão aqui por mérito somente de vocês. Nós estamos aqui graças, primeiramente, a Deus e à oportunidade e confiança da população. Então, nós temos que extrair e trabalhar com os funcionários da melhor maneira possível, porque também tudo que se fizer de bom vai ficar para a instituição e para vocês também, concursados. Nós podemos não estar aqui amanhã, mas nós queremos ver uma Câmara melhor do que a gente deixou. Essa era a minha proposta e eu bato sempre na tecla que o Cirineu falou. Diálogo. Fazer uma gestão de presidência de Câmara com 3 ou 4 cabeças só, não funciona. Ela tem que ser uma gestão que se relaciona com o funcionário, que se conversa com o funcionário e que se atenda dentro da maneira, dentro do possível que puder atender. Até porque também, desculpa, Carlos, por exemplo, o Thiago falou uma coisa que nós vamos passar. Vocês não, vocês vão ficar aqui. Se eu não te valorizo, não te respeito, se eu não sou uma pessoa que vai te fazer melhor, porque eu posso fazer você melhor e você pode fazer de mim melhor. Se eu não faço nada disso com você, eu encontro com você, por exemplo, no shopping, na rua, em qualquer outro lugar, e olhar para você e você olhar para mim, não é ruim você não ter um carinho, não ter um respeito, não ter um amor. Cara, que legal que você está aqui, nós trabalhamos junto lá quando está na Câmara. Demonstrar carinho, amor e respeito, isso é muito bom. Agora, de repente eu encontro com você, você finge que não me conhece, eu te finge que não te conheço, isso é muito ruim. Entendeu? Quando você está nesse espaço, você enxerga o outro como, eu vou até falar algo fraterno, como irmão, como uma pessoa que pode te ajudar. Eu falo isso, né, sempre quando eu dou alguma palestra, que eu posso fazer o outro melhor, o outro pode fazer o melhor. Isso é viver em fraternidade. Isso não é uma coisa só cristã, isso é uma coisa que o mundo precisa. Então, mas assim, vamos imaginar que no próximo mandato eu não esteja aqui. Mas o dia que eu encontrar com você, eu quero fazer festa, quero estar alegre. Que legal, a Carla, que nós trabalhamos juntos, né? Isso é importante, né? Então, eu vejo que a gente tem que levar isso com a gente pro resto da vida, né? Se encontrar com você daqui 10 anos, daqui 20 anos, o comportamento tem que ser igual. Como nós trabalhamos tanto tempo aqui, lá fora também. Tem que fazer a diferença, né? Qual é a lembrança que você quer deixar por onde você passa, né? Acho isso importante. Gerir, é muito legal que vocês estão falando dessa questão de gestão, de ouvir, porque gerir a Câmara é mais complicado do que se imagina, né? Porque você tem que gerir o seu mandato como vereador, então você tem um gabinete como vereador, que você tem que atender o povo, a população, que vem com as suas demandas, e você ainda tem que dar atenção à parte administrativa, né? Então, tendo que lidar com todas essas articulações políticas, ouvir a população e ainda a parte administrativa, né? Como é que funciona essa gestão? Cara, não tem muito segredo. Muita consulta no psicólogo, acordar às 8, terapia, acordar às 8 da manhã e sair daqui 8 da noite. É basicamente isso. A gente sabe que o braço administrativo da Câmara é algo extremamente complexo. Nós lidamos com dinheiro público, um dinheiro que não é nosso, que são valores altos. Nós temos que ficar em cima dos contratos que são fiscalizados, que são assinados, temos que fiscalizar, temos que cuidar dos funcionários. Isso é a função representativa do presidente da Câmara. Há a outra função do vereador, do Thiago, vereador. Ele tem que estar em contato com sua base eleitoral, com seus eleitores, ele tem que estar promovendo conteúdo, ele tem que estar dizendo o que ele está fazendo, porque também não adianta fazer e não mostrar o que está fazendo. Tem que mostrar para a população, né? Tem que estar como vereador ou como presidente em algumas reuniões externas, representando a Câmara ou verificando problemas da cidade. E tem a questão que talvez seja a que mais acaba despendendo o tempo da gente, que é a questão política. E há quem diga-se, nenhum vereador quase quer assumir a presidência nos 2 últimos anos. Porque os 2 primeiros anos você lida com tudo isso que eu falei, menos a questão política. Os 2 últimos anos você lida com tudo isso e mais um caldeirão fervendo, porque é o ano que antecede as eleições ou o ano das eleições. Então,
todo esse trabalho de articulação política, de você lidar aí com 11 vereadores, às vezes os 11 têm ideias diferentes, alguns não têm, outros têm, ou com ideologia política, ou com uma maneira de trabalho, com uma visão, é pró-governo, é oposição ao governo, tudo isso, você acaba tendo vereadores que são calmos e que, de repente, pela ansiedade, o desespero, o nervosismo, porque é um ano que já começa o seu mandato a ser mais questionado nas ruas, aí você acaba tendo sessões mais acaloradas, então você precisa lidar com esses três, é o tripé, administrar a Câmara, cuidar do seu mandato e cuidar das questões políticas também. O mais difícil nisso é lidar com a política. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Você atender a população, pelo menos para mim, que fui assessor durante 12 anos, atender a população, ouvir a população é o que eu mais gosto. Se eu pudesse, atenderia o dia todo. Agora, lidar com as questões políticas é o que mais cansa, não tenha dúvida. É isso, Cirineu? Então, essa experiência ainda eu não tenho, eu sou só vereador ainda. Inclusive, o pessoal fala que vice-presidente é igual buzina de avião. Existe, mas não funciona, né? Então, o vice ele só entra na vacância, né? Mas o presidente me dá muita oportunidade de dar sessão, para poder assumir ali em algum momento, para conduzir a sessão, né? Ganhando experiência. Quem sabe futuramente, se Deus permitir, posso até passar por isso que ele está passando hoje. Mas hoje é ele que faz gestão, é ele que é presidente, ele que é o vereador, né? A questão minha hoje é só ser vereador e trabalhar a questão política que é importante também no meu mandato. Mas a gestão da casa, hoje é só o presidente que está fazendo por enquanto. Inclusive, Carla, se você me permite aqui, eu vou lembrar. Claro. Cirineu era assessor do vereador Piscinato e teve um dia lá, o Piscinato teve uma ideia bacana. Tem uma parede lá que funciona como uma lousa escolar mesmo. O cara usa giz lá, apaga e tal. E aí me chamaram para perguntar alguns questionamentos com relação a coeficiente eleitoral, como funcionava, o que vinha a ser o coeficiente eleitoral, quanto cada partido se previa eleger de cadeiras. E nós fizemos uma aula lá, né, Cirineu? Sim, nós sentamos, fizemos cálculo e... Mas tem uma coisa que eu não esqueço do Thiago, que na época ele estava filiando o PSDB, e ele convidou também, junto com a atual prefeita, para fazer parte da coligação. E apresentaram para mim o PMN. E o PMN vai fazer o PMN é isso, PMN é aquilo. Daí eu perguntei assim para o Thiago, mas por que você não vai no PMN? Ele falou assim, você é louco no PMN? Eu falei assim, caramba, e o PMN é tão bom que ele não quer ir. E no final eu fui o PMN fez o vereador. Então, é o único... Né, até hoje, o primeiro e único, pelo que eu fiquei sabendo. Do Brasil é o único, né? Mas e qual é o futuro do PMN hoje aqui no Votorantim, Cirineu? Olha, só para saber, então, assim. Eu ainda não conversei com o seu Gentil, que é o meu presidente. Me falaram que o PMN não conseguiu a cláusula de barreira, que talvez seja extinto o partido, mas essa informação ainda eu não sei o que dizer. Não foi confirmada ainda. Ainda não conversei com o presidente. Como ainda... É muito cedo essa questão de você escolher partido, né? Nós temos até o ano que vem para decidir. Agora que estão se formando os grupos. Então, ainda não me preocupei com isso. Logicamente que tem convite de outros partidos, né? Então, a gente fica ouvindo. Tem alguns que mexem muito comigo. Você é assediado aí nos corredores, né? Não. A gente escuta. Então, a gente acaba ouvindo. E a gente brinca com a situação também, né? Claro. Porque eu acho que também a vida da gente não pode ser ferro e fogo. Tem que dar risada, tem que brincar, tem que se divertir. E eu gosto disso. Eu gosto de brincar com as pessoas, né? Então a gente brinca bastante, até com o presidente também, a gente fala bastante. Aqui na nossa festa junina, a gente fez uma votação, né? E o Cirineu foi o nosso Mr. Simpatia. Olha que maravilha. É verdade. É verdade. Votação massiva dos funcionários da casa. Eu acho que foi uns 440 e poucos votos. 430 da assessoria dele. Só. Então, inclusive, a faixa está no meu gabinete. Eu vou arrumar um lugarzinho especial para guardar ela, porque eu fiquei feliz. Fiquei feliz porque não me esforcei para ser simpático. Eu sou o que eu sou e pronto. Não forçou a amizade. Política é quase um casamento, né? Vocês estão aqui há mais tempo, podemos dizer assim, vocês ficam aqui das 8 da manhã, os dois são alguns dos vereadores, vocês dois, que chegam aqui cedo, às 8 da manhã já estão por aqui e saem tarde. Né? Então, deixar muitas vezes a casa e casar com a cidade. Sim. É isso, né? É isso, Carla. Para mim é isso, para mim é missão. Chego aqui, como você falou, bem cedo, acordo mais cedo ainda, e já acordo acelerado, pensando nas coisas que ia fazer, já fico ticando lá, fazer isso, já acordo os assessores antes da hora, porque eu funciono assim, e
e fico aqui, graças a Deus, até tarde, sim. Seguro os meus assessores comigo até tarde para a gente, né, dar conta das demandas. Sábado nós vamos para a rua. Isso é uma coisa que nós colocamos no nosso mandato. A gente reúne nosso grupo, vai para a rua, porque eu acho que não dá para se fazer política só em época de eleição, é muito fácil. Época de eleição, as pessoas estão acostumadas ao político ir lá bater na porta dele, pedir o voto. Então, e essa é uma cobrança também da população, né? Sempre falam isso. Sim, só lembram da gente na exato. época da campanha. Então, eu coloquei como uma meta que a gente atenda a população durante a semana, mas que no sábado a gente esteja indo ao encontro da população. Então, nós temos feito isso por várias semanas seguidas. Sábado nós vamos de novo para um outro bairro. E aí, assim, muitas vezes chega tarde. Terça nós fomos para a Assembleia Legislativa, chegamos quase 9 horas da noite, porque São Paulo é um trânsito caótico. Acaba, assim, deixando a vida de lado, acaba deixando, às vezes, muitos compromissos familiares, compromissos de lazer de lado, às vezes por não se encaixar no horário, muitas vezes por próprio cansaço, porque chega no final de semana e você está realmente cansado. Sim. Demais. Eu não tive férias, porque o ano passado nós ficamos articulando a eleição da mesa, tivemos reuniões extraordinárias de projetos que foram enviados, e aí tomamos posse já no dia 2. Então, nós não tivemos nem férias nesse período. Nós estamos trabalhando praticamente diretão, e faço justiça porque a minha assessoria também está diretão esse tempo todo. Então, é mais que um casamento, toma-se um tempo danado, mas é também uma missão de vida. Mal comparando aqui, Cirineu, é como se fosse um sacerdócio. Quando um padre ou o próprio diácono acaba se dedicando, ele sabe que os finais de semana dele vai ser para a igreja, que a semana vai ser para a igreja, que muitas vezes ele vai abrir mão e perder algumas coisas por conta de compromisso. É um sacerdócio, é uma missão. Lógico que é uma missão que você não tem garantia. Você tem que fazer o seu melhor. Se o povo reconhecer lá na frente, se as coisas acontecerem de você continuar uma carreira política naquele momento, você vai continuar. Se não continuar, você vai exercer, pelo menos eu vou exercer a política de outras formas, mas vou estar. Eu sinto, Carla, que a política, para mim, e eu entrei com 14 anos na política, ela é algo que está em mim. Então, eu brinco sempre que eu vou, enquanto eu tiver vida, se eu tiver com 70, 80 anos, eu vou estar de alguma forma ligado à política. Eu não me vejo fora da política. Pode ser que eu não esteja mais na vereança, mas fazendo política eu não consigo ficar sem. Essa é uma das perguntas que eu queria fazer para vocês. Por que entrar para a política? O Thiago entrou muito cedo, né? Adolescente. O Cirineu já foi um pouco mais maduro. Sim. Por quê? Por que escolher esse caminho? Então, eu comecei, na verdade, sendo voluntário de um projeto em 2014. O nosso projeto ele tem como objetivo mudar o Brasil. É exatamente isso que eu vou falar para você. Nós não sabemos em quanto tempo isso vai acontecer. Sou voluntário. E um dos motivos do projeto que eu faço é fortalecer realmente as instituições. Nós temos uma escola de formação de líderes, que é muito boa, por sinal, que acontece várias vezes no ano, inclusive no dia 15, 16, 17, eu vou trabalhar nessa escola de formação que vai ser lá em São Paulo. O que acontece? Então, além de todas as instituições que nós achamos que, se fortalecer, ela vai melhorar o Brasil, nós temos a instituição política também que precisa ser fortalecida. Foi dentro desse grupo que, na primeira vez, nós escolhemos o Piscinato para ser candidato a vereador, e ele foi eleito, né? Daí, tanto que ele chamou eu e o meu querido irmão Ronaldo para sermos assessor dele na época. E daí nós, dentro do projeto, nós tivemos uma ideia de avançar. Vamos tentar 2 vereadores. E dentro do grupo ali, o Piscinato foi escolhido de novo e ele também me escolheu, né? Então, a palavra que o Thiago várias vezes afirmou é uma missão que nós temos, uma missão para mudar, não é para ser igual a todos os outros. Porque, de qualquer forma, se nós não sermos candidatos na próxima eleição, as cadeiras serão ocupadas por alguém. Pode ser por pessoas boas ou não. Então, dentro do nosso projeto, não estou querendo usar de soberba, porque eu sou melhor do que outros que estão lá fora, mas nós temos um projeto muito importante, muito interessante, muito fundamentado. Então, nós entendemos que nós devemos trabalhar dentro da política com esse objetivo de transformação e de mudança. Foi quando eu fui assessor, gostei de ser assessor, né? Se você perguntar para mim assim, Cirineu, você está gostando do mandato de vereador? Sim, eu estou gostando. Está sendo muito positivo. Se eu vou querer por muitos anos igual o Thiago, já é outra coisa. Eu não sei se vai ser por mais um mandato só ou não, até porque dentro do nosso projeto nós não fazemos carreira política. De novo, eu tenho que ser escolhido para continuar a minha missão.
Se as pessoas dentro da nossa comunidade, dentro do nosso projeto, entender que eu não representei a população, se eles entenderem que eu não fui um bom vereador, que eu não usei todos aqueles critérios que exigem, né, para trabalhar dentro da instituição, eu posso ser escolhido por outro e eu, com toda a minha força, vou ajudar o outro a ser eleito, não vou sair candidato avulso, porque nós temos um projeto que é importante para nós, é importante para mim. Por isso que eu sou voluntário desde 2014. Então, eu entendo assim que é importante a gente trabalhar nisso, mas eu encaro como missão. É tanto que eu encaro como missão, que uma coisa que o Thiago falou que não tem hora, as pessoas nos procuram, vamos imaginar, 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, mas também meia-noite, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, não tem horário. Se você vai numa festa de aniversário, em sua não volta, é o Cirineu, é o vereador que está lá, né? E vai falar, é política, perguntando disso, perguntando daquilo. A minha esposa fala assim, meu Deus, eu não estou aguentando mais esse papo. Não sei como é que você aguenta. Você vai num churrasco de amigos, que às vezes você é convidado para é mesmo papo. Então, não muda, não troca o CD, não troca a fita. Então, os assuntos são iguais em qualquer lugar que você vai. É tanto que eu vou na missa, eu sou muito católico, frequentador da missa, todos os domingos eu estou na missa. Se você sai da missa, lá fora tem um grupinho te esperando para conversar, para apresentar a demanda. Esse tempo atrás o padre falou assim, daqui a um pouco eu vou ter que ficar bravo com essa turma, que a fila está maior para você do que para mim, brincando assim comigo, né? Então, o que acontece? Então, a partir de quando você aceita, você entende que isso é uma missão, que você não quer tirar proveito da política, mas você quer fazer da política uma obra de caridade, de amor. Quer fazer, né, o seu O melhor. melhor, ali, né? Então você acaba gostando do que você faz, porque, como eu falei, é realmente missão. É tanto que, às vezes eu olho assim para a cidade de Votorantim, o Thiago deve ter feito também essa análise, nós somos aí 130 mil, pouco mais, eu não sei, habitantes na cidade, só 11 pessoas que têm um mandato na mão. É 11 pessoas da população de Votorantim. Então, o mandato abre as portas sim. A gente, como autoridade, é respeitado sim. Tem os ônus e tem os bônus, né? Então, eu vejo assim que, a pergunta, por que você entrou na política? Eu entrei na política para transformar a política e para fazer da cidade melhor do que eu encontrei. Aliás, essa pergunta foi feita antes de eu ser vereador. Por que você entrou? Porque quando eu vim para Votorantim, eu encontrei uma Votorantim de um modo. E quando eu for embora da cidade de Votorantim, quando eu for para a eternidade, eu quero deixar uma Votorantim melhor para todos também. Para meus filhos, para meus netos e para todos os votorantinenses que vão vir após a mim. Legal. Bacana. Vamos lá. Os dois são de partidos diferentes, mas seguem uma linha muito parecida, né? De pensamento. Tanto que já apresentaram projetos juntos, nós, eu juntos. e o vereador Cirineu, nós somos eleitos na mesma coligação, mas nós temos muitos valores parecidos, Sim. né? Além da afinidade com pessoa, nós temos uma afinidade de projeto parecido. Então, a gente tem uma linha aí muito semelhante, vamos dizer assim. O nosso posicionamento logicamente, que nós temos uma pluralidade de ideias, de pensamento. Nós temos hoje aí uma sociedade hoje que tem muitas dúvidas, não tem definição de nada, tem muito ponto de interrogação, mas tem coisas que eu sempre defendi durante a minha vida inteira e o Thiago também sempre pensa igual. Então, esses valores que nós entendemos, às vezes nós vamos fazer uma dobradinha para fortalecer o nosso pedido, para ser reconhecido. É tanto que ele é presidente de uma frente parlamentar conservadora e eu sou o vice-presidente da frente parlamentar conservadora. Nós entendemos que muitos valores que hoje estão sendo estão sendo desvalorizados dentro da sociedade, e a gente quer que aqui em Votorantim continua sendo um valor que possa melhorar a sociedade, né? Um dos valores que a gente sempre bate na tecla é a própria valorização da família. Eu entendo a família assim, que é o lugar onde o ser humano ele é formado, né? Então, é dentro da família que o ser humano ele pode crescer como pessoa. Então, tudo que é para fortalecimento do vínculo familiar, a gente procura trabalhar junto, né? E eu acredito ainda que vocês, como professores, né? Você ainda já atua como professor, né? Eu, na verdade, eu nunca dei aula numa sala de aula, mas eu dei aula de teologia para grupos separados, né? Que uma forma de mas eu não sei se o Thiago sabe, mas vou falar para vocês de primeira mão. Eu fiz o concurso público para professores agora. Olha! Eu fiz. Eu estou esperando sair o resultado, mas eu fiz o concurso público. Que legal, Eu fiz porque eu falei assim, eu tenho uma vontade de dar aula assim, eu acho que também que eu posso ajudar
as garotadas aí, os meninos e meninas aí a ter uma visão diferente. Então, eu falei assim, nem que seja para dar pouquíssimas aulas na semana, mas vamos colaborar com a sociedade. Claro. Então, como o professor Tiago e o Ciri, que já deu algumas aulas aí, eu acredito que vocês veem muitos casos em que a ausência dessa família, desse papel da família que hoje a gente vê tão deturpado, enfim, ressignificado, como dizem, né? Pode trazer problemas até para a escola, para o próprio professor, porque daí acaba sendo do professor o papel de educar aquela pessoa como um cidadão, como um ser humano. Sim. Carla, eu acredito assim, eu falo que política você tem que ter convicção, tem que ter, você tem que se pontuar, você tem que dizer a que você veio e ao que você se posiciona. Vereador que não se posiciona não tem como ser representante da população, porque a população vota no cidadão, não sabe se o cidadão hoje defende A, defende B, o que ele representa, nem ele sabe o que ele representa. Nós temos isso bem definido, o vereador Cirineu tem. Eu sou, divulgo, e desde que me conheço por gente da política, eu sou um combatente das ideias de esquerda, eu combato as ideias de esquerda porque eu acredito que o melhor modo de sociedade é o modo do conservadorismo, é o modo da direita. Então, eu defendo que a população possa se armar livremente, eu defendo a não legalização das drogas e nem a liberação do aborto. Então, nós defendemos uma série de coisas aí, são série de bandeiras. E isso também se junta à minha formação enquanto professor, porque justamente isso que você falou, Carla, nós pegamos aí dentro, hoje, uma geração totalmente diferente, por exemplo, da minha, que já é um pouco diferente da do Cirineu, por exemplo. Há muito mais liberdade, muito mais hoje facilidade nas informações e na disseminação de informações do que era na minha época, por exemplo. Mas o que não se pode haver é doutrinamento e imposição. Isso é algo que eu acho absurdo. As pessoas têm direito de ser o que quiser, de buscar aquilo que se acha melhor, confortável e a que se façam felizes. Mas não pode haver doutrinamento e imposição. E é isso que a gente combate, se impor determinadas coisas como se fossem regras na sociedade. Isso não existe. Então, eu defendo que o cidadão tenha o seu direito de expressar sim e que seja expressado com equidade, porque hoje em dia está muito fácil. O cara da esquerda fala o que quer. O cara da direita fala alguma coisa, já sofre um processo, já é acionado na justiça, já é visto com outros olhos, já se cria um preconceito em cima do que ele está dizendo. Então, o conservadorismo, a voz da direita, ela precisa ter espaço. E não é só no Brasil, isso no mundo todo. É um mundo que está literalmente polarizado hoje, bidividido mesmo. Muito mais, talvez, do que no período da Guerra Fria que nós tivemos. Porque isso não é no Brasil. Nós vemos hoje a América Latina, nesse momento que nós estamos gravando o podcast, há uma disputa intensa na Argentina, em um candidato lá que não é um candidato de direita, Javier Milei é um candidato liberal, mas que abraça algumas ideias de direita contra a esquerda que está no poder. Nós vemos isso no Equador, nós vemos isso no Chile, há pouco tempo atrás se mudou, era direita e agora tem um governo voltado à esquerda. Vemos isso no governo da própria esquerda americana, onde que nós tivemos aí o Donald Trump representando a direita, ele não é eleito, chega o Biden e agora volta de novo aquele clima de um contra o outro, de fla-flu, lá nos Estados Unidos. E agora a formação dos BRICS, nós estamos aí vendo um novo bloco econômico, países mais alinhados à Rússia, a China, se opondo aos países ocidentais. Então nós estamos vendo de novo o mundo dividido. O que não é propriamente ruim que esteja dividido, desde que o respeito e as coisas na sociedade fluam sem ter imposição das coisas. Você acha que hoje, com essa polaridade, é difícil achar um meio termo? Eu acho que não tem espaço para meio termo hoje. Dentro da política, especialmente do Brasil, não existe hoje. As últimas eleições elas foram polarizadas, já em 2018, depois em 2022 mais ainda, e isso vai se refletir nas eleições do ano que vem. Eu acho que não há espaço nesse momento para alguém que busque... E quando eu falo que ela é polarizada, cara, eu não estou dizendo e nem defendendo que seja os extremos. Sim, claro. O extremismo da esquerda ou da direita. Não, eu estou dizendo que há um pensamento entre o conservadorismo e o progressismo, a esquerda ou a direita, como queiram chamar, mas que há formas de diálogo em a centro-direita e a centro-esquerda também. O que não pode haver nesse momento é isenção. Aquele cara que eu vou disputar um cargo político, mas eu não sou nem direita nem esquerda. Mas você, na realidade, não é nada, porque você não defende nenhuma bandeira nem a outra. Então, eu acho assim, não se pode haver extremismo.
mas a defesa dos valores, das ideias, dos princípios ideológicos, elas têm que existir. Na verdade, eu acho que deveriam pensar exatamente o que é democracia. A democracia, você pode ser liberal, você pode ser conservador e social-democrata. Você pode ser, dentro da democracia, as três coisas. Agora, o extremo, vamos imaginar, se o cara é um conservador e ele acha que o livre comércio é ruim, a meritocracia é ruim, e você quer combater, você já começa a ir para o radicalismo e daí para o extremismo, né? Então, eu vejo que dentro da democracia você tem que trabalhar essas três facetas aí, que se você trabalhar isso, você consegue viver muito bem. Logicamente que vamos imaginar um conservador, ele sabe que é importante, por exemplo, o social-democrata, valorizar o Estado, mas você também não pode inchar o Estado, tudo é Estado, né? Então a gente tem que ter essa ligação aí, esse alinhamento entre os princípios da democracia, para que você possa viver bem. O problema nosso hoje é exatamente aquilo que o Tiago falou, é o extremismo. O extremismo ele não é bom para ninguém, nem de direita, nem de esquerda. Quando eu falo extremismo, por exemplo, eu sou bastante conservador, valorizo bastante a família, e você fez a pergunta para o Tiago, eu queria até retomar ela de novo. Eu acho assim que os primeiros educadores, o primeiro educador é o pai e a mãe. E essa educação tem que ser por palavra e por exemplo. As duas coisas. Então eu vejo que isso é muito importante. Quando você educa por palavras e pelo exemplo, eu acho que nós temos tudo para deixar uma sociedade melhor, né? Então, o que nós acontecemos hoje, que existe muito narrativa, existe pouco exemplo. Então, aí entra aquela questão, Cirineu, a escola e a universidade não é lugar para doutrinação político-ideológica. Ela tem que cumprir a sua função pedagógica. E, infelizmente, o que a gente viu por muitos anos nesse país são as universidades, as escolas sendo doutrinadas para a esquerda. De uma forma clara, embutida dentro do programa pedagógico do que era oferecido às crianças. Então, a família é o primeiro educador e leva as crianças para a escola e encontra um ambiente extremamente doutrinário. Esses dias, uma sobrinha minha fez uma pergunta assim para mim. Cirineu, quantos vereadores tem lá na Câmara? Tem 11. Quantas mulheres tem? Não tem nenhuma. Bem que o professor falou mesmo que vocês têm uma Câmara machista. Eu falei assim, o quê? O professor falou isso para você? Falou que a Câmara de Votorantim é machista, não tem nenhuma mulher. Eu falei para ela assim, você acha que tem mais mulher aqui em Votorantim ou mais homem? É mais mulher. Então por que as mulheres não votam nelas mesmo? E eu tenho um controle na minha página, as pessoas que mais curtem as minhas publicações, que mais acaba fazendo comentário, são mulheres. 60/40. Isso. Então eu falei para ela assim, você sabia que a maioria das mulheres votou no tio? Então eu não acho que é machista, porque se fosse machista, nós estávamos desvalorizando os votos das mulheres. Se a gente for pensar assim, as próprias mulheres são machistas. Porque se elas não votam nelas mesmas, alguma coisa está errada. Exato. Né? Se teve mulheres candidatas, por que é que elas não receberam votos e não estão aqui sendo representadas? Cara, se a Câmara é composta hoje, infelizmente, porque eu lamento, deveria ter mulheres para contribuir, sim. Mas se ela é composta pelos homens, não é culpa dos vereadores atual, é o resultado das urnas. É o resultado das urnas. Então, mas você observa que foi uma colocação de um professor na sala de aula, sim, que não explicou o contexto, não falou como que acontece a eleição. Eu expliquei para ela, deixei ela, entendi, né? Ainda é uma criança, ela não é uma pessoa que já pode sozinha, ela pode pensar. Eu coloquei umas outros pontos, né? Aumentei a ótica de visão dela, ela entendeu que não é bem assim as coisas. Aproveitando o gancho, cara, quando eu fiz minha faculdade, eu fui me formar, sou professor de História, eu era o único, vamos dizer o único não, tinha mais uma pessoa, professor de História com essa veia de direito, você não acha, é algo raro você achar um professor de História que tem essa visão de direita. Muitas vezes por quê? Porque foram doutrinados com a visão da esquerda, bombardeados, especialmente durante a faculdade de História, e eu já não, sempre fui muito questionador das coisas. Então,
Hoje eu faço meu papel enquanto professor desta forma, faço os alunos pensarem, não doutrinando para a direita ou para a esquerda, mas tem que pensar, o conhecimento tem que ser dado de uma forma neutra, crítico, isso, né? Pensamento crítico, e aí sim vai se planejar, vai se pensar, e isso vai mudar a sociedade, não a imposição de um lado ou do outro. Legal. Fica então aí a sugestão, eu, né, sempre tenho ideias aqui, mirabolantes. A gente podia pensar nessa possibilidade de, por que não fazer, quem sabe, aí a nossa escola do Legislativo funcionar com alguma coisa voltada para as mulheres na política, né? A gente aqui da Câmara começar a pensar nessa possibilidade de trazer esse pensamento crítico, né? Tanto que isso é importante que seja feito, porque os líderes, né, o presidente de partido, agora nós vamos ter uma próxima eleição, 12 candidatos aqui em Votorantim por partido. Isso. E 4 dentro do... 30% mulher. É mulher. Reservado, vai ser 8 no mínimo. homem e 4 mulher. O pessoal está tendo dificuldade para encontrar mulheres candidatas. Só para vocês terem uma ideia. Então, mulher tem, dos 12, 8 é homem, 4 é mulher. Estão tendo dificuldade para encontrar mulheres que sejam ali voluntárias, que tenham uma liderança, que queiram se envolver com política, acham dificuldade para encontrar mulheres que para poder também concorrer. Isso que o vereador Cirineu falou é importante, porque toda eleição existe uma regra eleitoral onde mínimo de 30% da chapa é reservada às mulheres. E toda eleição é uma dificuldade imensa de cumprir o mínimo. Quer dizer, não é que nós temos só os 30% reservados às mulheres. Você pode fazer uma chapa com 100% mulher, 80% mulher, 50% homens, 50%, mas é difícil você achar candidatas dispostas a ingressarem e serem candidatas. Pois é. Fica aí o pensamento reflexivo, né? Será que é a Câmara que é machista ou será que é a sociedade que está deixando de lado as mulheres que estão aí tentando se movimentar, né? Falar de futuro. Falando aí de, quem sabe, se essa dobradinha Tiago e Cirineu pode acontecer mais para frente, não sei. Essa parceria continua, quem sabe, para próximos mandatos, próximas eleições. Não vou falar aí de especulação de corredor, né? Que a gente ouve aqui na Câmara especulações de corredor. Quero saber de vocês. Para mim, o convite está feito. Espero que o Cirineu aceite. A minha parceria com ele, eu quero que seja eterna enquanto eu estiver na política, ele também. Gente boa a gente tem que ter do lado sempre, e trazer mais gente. Não, a verdade, estamos aí, a gente não sabe o que vai acontecer com relação às próximas eleições, né, qual caminho a gente vai seguir. Nada definido ainda. A que cargos a gente vai disputar, a gente está conversando com muita gente, mas a gente tem a ideia, e eu não abro mão de caminhar ao lado do Cirineu, seja os cargos, ou seja o partido, ou seja o grupo em que a gente estiver. Porque nós temos que estar alinhados a pessoas que compartilham da mesma ideia e que tenham essa lealdade com a gente. Espero que ele diga o mesmo agora. Opa! Não, a nós nosso futuro ainda é muito indefinido, né, presidente? Logicamente que a parceria começou lá atrás, desde o começo quando nós éramos ainda candidatos, né? Nós estávamos na coligação Fé no Futuro e dentro da própria campanha foi muito respeitosa entre eu e o Tiago. Nós encontrávamos pelas ruas, dava risada, brincava, como é que tá a campanha, e foi muito legal. Ele brincava muito comigo com as frases que falava direto, que nem vou falar aqui, né? Então, quando nós entramos aqui na Câmara, sempre também trabalhamos junto dentro da situação. Divergência política aqui nós não tivemos nenhum momento que eu lembre assim. Sempre a gente teve o mesmo alinhamento, inclusive em questão de requerimento, em questão de leis, né? Nós temos muitas coisas juntas. Eu acho que deu muito certo e pode continuar dando certo sem nenhum problema, e não vejo nenhum problema nisso. Agora, a definição de futuro, se nós vamos ser vereador, eu também nem sei se eu vou ser ainda o candidato a vereador, porque ainda nós não fizemos a nossa reunião. Mas o Tiago, eu sei que, no mínimo, ele é vereador. Isso eu tenho certeza, né? E eu vejo o Tiago fazendo um bom trabalho, né? Eu sempre falei para ele que é um dos vereadores que mais cresceu dentro do mandato aqui nessa Casa de Leis. Se ele sair como candidato a vereador, não tenho dúvida que ele seja reeleito, não tenho dúvida. E assim vamos, né? Eu acho que nós temos que caminhar juntos, sim. Agora, é um futuro ainda bem indefinido, viu? Ainda Tem esse mesmo. a Deus pertence. Aliás, nós não sabemos nem o que vai acontecer daqui 1 hora, né, presidente? É verdade, isso é verdade. Então, para fechar, responder com a palavrinha que vier à cabeça aí. Lugar preferido em Votorantim? Vila Dominguinho, sem sombra de dúvida.
Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. O lugar preferido é minha casa. Eu amo ficar em casa. Não tenho tempo, mas eu gosto demais. Né? Inclusive, eu moro num bairro Votorantim Parque 1. Se eu estou em casa, é o melhor lugar para estar, viu? Que bom, né? Isso é um bom sinal. A Vila Dominguinho, eu vou puxar o saco mais um aí. O shopping, pô. Shopping de Votorantim, shopping Guatemi. É um lugar que eu adoro. O shopping é uma delícia, mas eu gosto mais dentro da minha casa. Da minha casa. E agora, só uma palavra. Para mim, Votorantim é... É missão. Tinha muitas palavras para falar, né? Uma só. Mas o meu pai, ele falou que Votorantim é uma cidade maravilhosa. Eu quero repetir a palavra dele. Maravilhosa. Tá ótimo. Muito obrigada. Foi um prazer recebê-los. A gente continuaria aqui, ó, muito tempo ainda Tá falando uma delícia, viu? sobre muitas coisas. Eu que, Esse sou nosso eu que sou bate-papo. bastante tímido, eu tô ficando aqui muito soltinho Tá até. Viu? vendo? É isso aí. Muito bom. Agradeço mais uma vez pela oportunidade e por vocês estarem aqui, claro. Ceder um pouquinho do seu tempo para a gente contar um pouco quem são vocês na realidade. Porque muitas vezes a pessoa assiste um pedacinho ali da sessão, vê um pedaço do Tiago, né? Vê uma fala do Cirineu e, a partir dali, ela cria a sua percepção sobre a pessoa. Então, essa também é uma oportunidade para que os munícipes de Votorantim entendam quem são as pessoas por trás dos vereadores que estão ali naquela 1 horinha de sessão que às vezes ela assiste, né? Cara, se você permite, eu queria aproveitar para mandar um beijão para minha esposa, a Rosângela, companheira já de 26 anos, companheira que na verdade, é aquela que me dá força e sustento para continuar sempre, né? Também meu filho está 19 anos, o Adam, quero aproveitar para agradecer a parceria, a ajuda, o carinho, o amor, a paciência, etc, 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 que eles fazem, né? Um agradecimento a eles. Mas, acima de tudo, cara, eu não posso deixar de falar que Deus está acima de tudo nesse trabalho que eu faço aqui na Câmara. Se tem algo que me fortalece mesmo, além da minha família que eu já acabei de falar, é poder olhar para Deus e agradecer Ele por todos os benefícios, por todos os favores, por todas as graças, por todas as bênçãos que Ele concede a mim a cada minuto. Aliás, eu nunca quero esquecer disso. Quero sempre lembrar que se eu existo é porque Deus não me deixa só. Um beijão para minha esposa mais uma vez e para o meu filho Adam. Logicamente, Carlinhos, você é uma pessoa simpática, né? Um beijão para você também. Meu amigo Luiz. Luiz, que está ali escondidinho, mas está aqui cuidando. Também, né? E também agradecer o presidente dessa Casa de Lei pela oportunidade de ser vice-presidente, né? Pelo carinho que ele dá, pelo apoio e pela confiança. O Tiago, ele confia muito em mim, eu agradeço muito isso, né? Aliás, o Tiago tem uma família linda, uma família maravilhosa, o pai dele, a mãe dele. O Diácono Gerson, que é um amigo antigo também, não poderia deixar de lembrar do Diácono. E que Deus abençoe você, Tiago, que você continue fazendo uma boa gestão aqui na Câmara e, como eu falei, que seja o melhor presidente que já passou por essa Casa de Leis. Muito bem, é isso aí. Isso aí. Eu, nos meus agradecimentos, mais uma vez, agradeço, como disse bem Cirineu, a Deus pela oportunidade, pela saúde e pela vida. Agradeço também ao Luiz, agradeço a Carla, agradeço extensivo a todos os funcionários da comunicação da Câmara e também a todos os funcionários de uma forma geral, minha assessoria, diretor-geral, pessoal que tem nos ajudado muito. Agradeço aos outros demais vereadores que têm contribuído também muito para que a casa tenha ganhos, né? E dizer que é isso, política é uma missão, é uma convicção, eu sigo com as minhas convicções, como disse bem o Cirineu, cada um tem o seu jeito, sua forma de trabalhar. Eu, pelo menos, procuro não criar um personagem. Eu procuro ser eu. O Tiago é esse, de personalidade, de temperamento às vezes difícil, complicado, mas de não mudar suas ideias, de não baixar a cabeça para quem não quer o bem da cidade, de ter coragem, de ir para o combate, enfrentando as coisas, enfrentando as dificuldades, sendo combativo. É para isso que eu estou na política. Se for para ser isento, morno, prefiro não estar aqui não. Então, agradeço a oportunidade aí, que a gente possa fazer muita coisa junto, que o setor da comunicação possa voar ainda mais, e orgulho e honra da gente poder estar nesse momento conduzindo, participando do primeiro CMV Taon aí. Pois é. Carla, eu não posso deixar de falar aqui, senão eu vou apanhar amanhã no gabinete. Oh, meu Deus. É falar da Sara, do Ademir, que são pessoas maravilhosas, que eu confio, que estão junto comigo desde o começo do mandato. Já que ele falou do assessor dele, se não fala do meu, sabe que vai dar problema lá, pois né? É. Ademir e Sara, obrigado por tudo que vocês fazem também, de fortalecimento ao meu mandato. Maravilha. Então, olha,
agradecer a presença do presidente e do vice. E também... Para onde é que eu olho, Luiz? Para cá? Ah, tá bom, deixa eu olhar para cá. Já avisar que o próximo CMV Taon, como o Thiago falou aí do diretor-geral, Nicolas, vamos trazer o Nicolas aqui também para conhecerem o Nicolas, que muito se falou sobre o Nicolas, então vamos mostrar quem é o Nicolas, né, na verdade. E também teremos a jornalista Luciana Lopes. Olha que legal. Ela que está sempre entrevistando todo mundo, dessa vez vamos trazer aqui para conhecer um pouco mais da Luciana. Teremos também papo com especialista falando sobre prevenção ao suicídio, já que já estamos aí com o Setembro Amarelo, né? Mande suas perguntas para comunicacão@votorantim.sp.leg.br. Lu, você vai colocar depois, né? O e-mail embaixo. E, claro, mande suas sugestões de pautas e de entrevistados, que serão sempre muito bem-vindas, tá bom? Agradeço a companhia e até o próximo CMV Taon.